Continuando, então. Então, onde nós estávamos? Aqui, falando das despesas. Em seguida, a gente vai registrar e contabilizar a rastreabilidade, que é um item do custo do rebanho. Então, a gente vem aqui, rastreabilidade, e lança aqui os 48 mil, né? E paga, né? Tudo bem até aí, né? Vamos fazer a soma aqui. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer a despesa de depreciação dos reprodutores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a depreciação das pastagens, quer dizer, a exaustão das pastagens e não depreciação dos reprodutores e matrizes. Então, para isso, eu vou precisar de mais 3 razonetes. Razonetes estes que tratem a depreciação dos animais e da exaustão das pastagens. Então, são contas redutoras, né? Todas essas aqui são contas redutoras, né? Redutoras do ativo não circulante imobilizado. E representam o quê? Representam, no caso dos reprodutores e matrizes, o desgaste em função da reprodução. E das pastagens, a exaustão, ou o fato de exaurir o seu, né, ou desgastar à medida que se vai consumindo. Então, todos esses itens aqui, como eu falei, vão entrar no custo do rebanho, porém eles não possuem efeito financeiro, ou seja, eles não afetam bancos, tá? Eles só funcionam para efeito de contabilização. E qual que é, né? Qual é a taxa de exaustão das matrizes, dos reprodutores e das pastagens? A gente volta lá, né, e vê aqui, ó. A depreciação dos reprodutores será de 8 anos, 12,5%, das matrizes 10 anos, 10%, portanto, para cada período. A exaustão da pastagem de 10 anos, 10% para o período. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a depreciação, que é só aplicar a taxa, né? Então, a gente vem aqui, lança a despesa de depreciação no custo do rebanho, como um custo, né? E a contrapartida vai ser essas contas redutoras do ativo não circulante imobilizado. Então, no caso dos reprodutores, né, a gente calcula 12,5% sobre o valor do ativo. Então, aqui lança, né, 9 e lança lá 9. A débito aqui e a crédito dessa conta. Depois, matrizes, 10%. Né? Aí vocês podem perguntar assim, mas para que eu calculo depreciação, então? Né? Por que eu faço depreciação? A depreciação, ela funciona como se fosse uma poupança. Tá? Ou seja, é como se você estivesse reservando aqui, né, um gasto para repor esse ativo depois que ele tiver todo depreciado. Então, é como se fosse uma poupança que a empresa faz, né,
durante os períodos, durante os 10 períodos, 8 períodos, para poder repor esses ativos aqui, pelo preço original. Então, depois de 8 anos, né, nós faríamos a reposição dos reprodutores, depois de 10 anos, matrizes e pastagens. Em tese, deveria economizar, né, esse dinheiro, mas acaba se gastando em outra coisa e não na reposição dos ativos. Aliás, compra-se outros ativos, né, como, por exemplo, caminhonete. Estou sendo sarcástico, né, mas pode ser aplicado em outro tipo de ativo, como, por exemplo, tratores, colheitadeiras, enfim, máquinas, implementos, né? Mas aí vale do produtor, né? Bom, a pastagem, então, vezes 10%, né? Então, debita aqui, né? Dedita a exaustão acumulada da pastagem. Então, realizado todo esse processo, né? Ou seja, incluso a depreciação dos reprodutores de matrizes e exaustão da pastagem, nós finalizamos o custo do rebanho, que é esse valor aí, 1.022.375. Tá? E sobre quem que esse custo vai recair? Sobre os animais que agora vão nascer, né? Lembra que eu falei da taxa de natalidade? A taxa de natalidade é a taxa de nascimentos de acordo com o número de matrizes. Então, nós temos 500 matrizes. Se a taxa de natalidade é de 100%, então significa que vão nascer 500 bezerros. E foi o que aconteceu. Nasceram 240 bezerros e 260 bezerros. Então, sobre eles que vai recair o quê? O custo desse rebanho. Esse custo que a gente calculou vai recair sobre os bezerros e bezerras. Tá? Essa conta, então, do custo do rebanho, ela é uma conta transitória, porque a gente vai transferir todo esse custo aqui para as contas de estoque. Então, para isso, nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar de duas contas, né? Vou pegar emprestado aqui, né? Então, ativo circulante estoques, né? Bezerros, né? E ativo circulante estoques, bezerros, né? Mas antes de fazer a transferência, a contabilização, eu preciso calcular o custo de cada bezerro, né? E para isso eu aplico uma fórmula chamada de, deixa eu pegar a fórmula aqui, né? Eu aplico essa fórmula aqui, ó. Eu posso chamar de cálculo do custo unitário médio. Por que médio? Porque todos eles vão receber, tá? Cálculo do custo unitário médio dos bezerros, ou seja, quanto que é o custo de cada animal. Então, para isso, eu vou pegar todo o valor do custo do rebanho, né, e dividir pela quantidade de animais nascidos, né? Ou seja, bezerros e bezerras, que vão dar 500 animais. E isso vai me resultar no custo unitário de cada bezerro ou bezerra, né? Que é R$ 2.044,75. Ok? E aí eu posso montar uma tabelinha bem bonitinha para mostrar como é que funciona o cálculo da transferência ou do rateio do custo aos bezerros nascidos. Então eu monto uma tabelinha com esse formato, onde aqui, né, eu vou ter a categoria, bezerros e bezerras, as quantidades, né, o custo unitário médio, eu posso colocar aqui, né, custo unitário
médio. Eu coloquei médio porque já pressupõe que é médio, né? Que é igual tanto para bezerro quanto para bezerra, que é esses 2044 aqui, tá? E aí eu vou fazer o rateio. O que é o rateio? O rateio é o custo unitário médio vezes a quantidade. Então, quanto que eu devo ratear para as contas de estoque? No caso dos bezerros, vou pegar o valor unitário e vou multiplicar pela quantidade. Então, eu sei que tem que transferir por meio de rateio, né, parte desse custo aqui para bezerros e parte para bezerras, né? Certo? Deixa eu apagar essa aqui que não tem necessidade. E aí eu vou ter o custo unitário final, que na verdade é esse mesmo, né? Não houve alteração, né? Que é o custo total do rateio dividido pela quantidade, que acaba sendo igual ao custo unitário médio. Mas nesse caso aqui é o nosso custo final. Tá? Então eu já sei quanto que eu tenho que transferir para cada conta de estoque, tanto de bezerros quanto de bezerras. E essa conta aqui vai representar, então, 240 animais. E essa conta aqui vai representar, então, 260 animais. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou transferir o saldo dessa conta, né, para as contas de estoque. Então, né, eu vou fazer aqui, né? Deixa eu ver. Tá, beleza. Então, acredito aqui o rateio que eu fiz, né? 490, 740. E debito bezerros. Veja, estou seguindo a tabela, ó, tá? E depois eu vou creditar, né? Estoque. E agora, bezerras. Eu debito aqui para realizar a transferência, né? Para a conta de estoque. E quando eu faço isso, essa minha conta de custo do rebanho, ela zera, ela não existe mais. Tá? Ela já foi zerada, ela é uma conta temporária. Ou seja, ela visa calcular o custo do rebanho e transferir esse custo para os estoques. Então, agora eu tenho os estoques de bezerros e bezerras e os valores totais, representados pela multiplicação do custo unitário vezes a quantidade de animais que estão aqui. Então, cada animal desse custa 2.044. E a soma de 200 animais são os valores que estão representados aqui em bezerros e de 260 em bezerros. Então, eu fiz toda essa parte aqui, né, de cálculo de registro da natalidade, né? E agora, né, o que vai faltar aqui? Né? Vai faltar o cálculo da morte dos bezerros. Né? Eu tive uma perda aqui, ó, de 5 bezerros. Então, o que isso vai afetar? Vai afetar que eu vou ter que mexer na conta de estoque e calcular essas perdas. Então, eu vou abrir uma conta de perdas aqui, né? E a perda, né? A perda é uma despesa, né? Ou, né, algo que a gente poderia facilmente descontar na demonstração de resultado, né? A gente vai ver que, na verdade, a gente não vai descontar ela na demonstração de resultado.
ela vai ser um custo que vai ser rateado entre os animais, bezerros e bezerras vivos, tá? E assim o custo unitário desses animais provavelmente vai subir de 2044 para um valor um pouco maior. Coisa de centavos, né? Então, vamos lá. Morreram 5 desses bezerrinhos aqui, né? Eu sei que o custo unitário de cada um é 2044. Então, eu pego 2044 vezes 5. E esses 10.223 vai para a minha conta de perdas. Portanto, não existe mais 240 animais aqui, existem 235. E automaticamente vai me restar em estoque 480 mil reais em bezerros. Tá? Então, esses 5 animais representaram 10 mil reais. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente tem 2 opções. Né? Ou trata essa perda como uma despesa e joga ela lá na demonstração de resultado, que seria mais simples, né? Como a gente fazia para aquele cálculo das perdas da atividade agrícola, ou faz um rateio, um novo rateio agora desses bezerros mortos sobre os vivos. E é o que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai calcular, né, algo semelhante a isso aqui, né? Eu vou chamar de cálculo do custo unitário médio das mortes, né? E vou pegar o valor das mortes aqui, ó, 10 mil. E vou dividir pelos animais vivos, tá? Que agora são 235 mais 260. Então, isso daria algo em torno de 495, né? Então, 495 animais. Então, o custo adicional a acrescentar ao custo desses animais aqui vai ser de R$ 20,65, que é o custo dessas perdas. Como a gente vai ratear isso entre os vivos, a gente vai acreditar, né, essa conta aqui e vai transferir parte para bezerros, parte para incrementar o custo adicional das bezerras. E como que a gente vai visualizar isso? Através dessa tabela aqui, ó. Que eu chamo de cálculo de transferência ou rateio do custo das mortes aos bezerros. Então, agora eu tenho, né, em quantidade, não mais dos 240, mas 235 bezerros, e continuo com as 260 bezerras. E qual que é o custo que a gente vai adicionar, né? É esse aqui, ó. E aí, com base nesse custo aqui, vezes as quantidades, é que a gente vai saber os valores a ratear. Lembrando que a soma desses dois valores tem que ser igual ao valor que foi rateado aqui. Não pode ter um centavo a menos nem um centavo a mais. Tá? Por isso, se vocês fizerem isso na calculadora, vocês vão ter que respeitar a dízima periódica, tá? Ou seja, escolher a quantidade de casas depois da vírgula. E sempre lembrando que a soma tem que dar exatamente com o valor que foi usado na divisão aqui para achar o custo adicional. Tá?
Beleza? Agora nós temos uma outra coluna aqui, ó, chamada de custo inicial. O que é o custo inicial? É o custo que os bezerros tinham antes do rateio, tá? Que era esse aqui, ó, que a gente pega dessa tabela aqui, ó. Pô, vocês podem vir aqui, né, e pegá-lo aqui. Ah, mas e essa perda aqui, ó? Então, o custo inicial já não é mais os 490. É os 490 menos as perdas. Ou, se vocês preferirem, vocês podem vir aqui no Razonete e pegar o saldo. Tá? Da mesma forma, as bezerras também têm o seu custo inicial, que está aqui no Razonete de estoque. E o que vai ser o custo final? Vai ser o custo inicial mais o rateio das perdas. E o custo final unitário, né, vai ser esse valor dividido pela quantidade. Observe agora que o custo que antes tinha os bezerros e bezerras de 2044, agora passou a ser de 2065. Tá? Ou seja, aumentou em função da absorção do custo das mortes em 20,65. Então, o custo unitário final agora para bezerros e bezerras é esse. Ah, mas como é que você vai representar isso aqui nos razonetes? Rateando esse valor aqui, ó, e aqui, para bater exatamente com essa tabela que está aqui, ó. Qual é o valor que eu vou acreditar? O valor da tabela, 4.000, adicionar aqui, e somar, para achar um novo custo, né, de 485, que fecha com o valor que está na tabela, e o outro valor é o outro valor do rateio, para fechar aqui com estoque de bezerros, e que somadas vão representar o novo valor total, que bate com o que está na tabela, 537. Então agora está certo, e essa conta aqui não existe mais. Tá? Então, o que ela representou? Ela representou um rateio dos custos, e não mais vai para a DRE, ele já foi rateado entre os estoques. Ou seja, essa parte aqui das perdas ela já foi atribuída aos animais vivos. Então, o custo aumentou, como vocês puderam ver aqui, ó.